paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Vantuil, Igreja Congregação Missão Maranata. Estamos aqui para estudar um pouco sobre escatologia. Nós estamos na Escola Bíblica Missão Maranata, nesse segundo trimestre de 2020, onde nós vamos estudar a revista que já estudamos no primeiro trimestre de 2016, a revista da CPAD, que tem por título O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Santos. Quero dizer, irmãos, que nós escolhemos repetir a revista por conta dos últimos acontecimentos, né, do coronavírus, que tem gerado aí um comportamento inusitado e também gerado muitas profecias, revelações, e tem preocupado os irmãos da nossa igreja, e muitos irmãos têm nos feito muitas perguntas acerca se tem sentido bíblico essas revelações ou não. Então é muito oportuno estudar a escatologia para vermos à luz da Bíblia se essas revelações são profecias ou profetadas, vamos dizer assim. Mas só a Bíblia pode responder, né? A gente tem que fazer prova da profecia do profeta, estudar, orar, né? Não desfazer de ninguém, buscar pela palavra, ver se é verdadeira ou não. E é o que nós vamos fazer, amém? Então não quero ofender ninguém, não quero destratar ninguém, mas devemos nos guiar pela palavra de Deus. Então a Escola Bíblica Missão Maranata, EBM, que esse período por enquanto está sendo online, né, pelos canais da nossa igreja, pelos canais do pastor Vantuil Salles Mota, que sou eu, né. Você pode assistir esse vídeo pelo YouTube, aí você vai acessar ali pastor Vantuil Salles Mota e aproveita lá, se inscreve, tá bom? Porque aí quando tiver um vídeo novo você vai receber o aviso, quando tiver uma transmissão ao vivo também você vai receber o aviso e você vai ver esse vídeo. Você também pode entrar no Facebook, pastor Vantuil Salles Mota, e lá você se inscreve, você também nos segue e pode fazer as perguntas tanto no YouTube quanto no Facebook. Tá? Faz as perguntas, eu terei prazer em responder. Essa revista tem 13 lições, porque é uma revista trimestral. Geralmente, em 3 meses, temos 13 domingos. E a lição 1 nos fala sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Lição 2, sinais que antecedem a volta de Cristo. Lição 3, esperando a volta de Jesus. Lição 4, esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Lição 5, o arrebatamento da igreja. Lição 6, o tribunal de Cristo e os galardões. Lição 7, as bodas do Cordeiro. Lição 8, a grande tribulação. Lição 9, a vinda de Jesus em glória. Lição 10, milênio, um tempo glorioso para a terra. Lição 11, o juízo final. Lição 12, novos céus e nova terra. Lição 13, o destino final dos mortos. Quero também dizer aos irmãos que você pode, se você não tem a revista, as pessoas às vezes guardam sua revista, às vezes não. Se você não tem a revista, você pode acessar um desses sites. O site que nós acessamos é Estudantes da Bíblia, tá? Aí lá tem a orelhinha lições, você clica lá em lições, vai lá 2016, primeiro trimestre, está lá virtual a revista e você pode acessar essa revista. Então, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, que Deus abençoe nosso pastor, né? Lição número 1, que é escatologia, o estudo das últimas coisas. O título já define o que é escatologia. Escatologia é uma disciplina, é uma ciência, assim como é geografia, história, né? Matemática, português, você estuda na escola, não é isso? Pois bem, da mesma forma é a escatologia. É uma ciência, é uma disciplina, você vai estudar as últimas coisas através da Bíblia. O nosso texto de ouro, o texto principal, o texto valioso dessa lição,
está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É Paulo falando a Timóteo. A verdade prática que extraímos dessa lição nos diz que o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos, a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Temos os estudos, né, diários, né, para a segunda, para a terça, para a quarta, quinta, sexta, sábado, que nós vamos passar cada dia o seu comentário diário. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 13. E 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler apenas Mateus 24, 11, que diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Né? Então, é o que nós estamos aqui nos preparando, através da palavra, para não ser enganados por falsos profetas. O objetivo dessa lição é explicar o real significado da escatologia bíblica. A escatologia bíblica é o verdadeiro o objetivo maior dessa lição. Mas também, por objetivo, temos definir o que é escatologia, mostrar a preocupação do homem com os fins dos tempos, né? E explicar algumas das diferentes interpretações escatológicas. Pois bem, o estudo da escatologia bíblica traz esperança para os salvos em Jesus Cristo. A palavra escatologia tem origem de dois termos gregos, scatos e logos. Scatos, que quer dizer último, e logos, quer dizer estudo, mensagem, palavra. O termo grego é cognato, que significa últimas coisas, né? Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias. A escatologia e a volta de Jesus. O estudo da escatologia bíblica mostra que o crente tem de estar preparado sempre, alerta e vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Irmãos, todos os sinais que antecedem a volta de Jesus já se cumpriram. Todos os sinais que antecedem a volta de Jesus já se cumpriram. Os sinais hoje se repetem. Eles não se cumprem, eles se repetem, eles já se cumpriram. Não falta mais nada acontecer para que Jesus volte. Então, a qualquer hora, Jesus pode voltar. Esteja preparado. A escatologia bíblica tem como objetivo estudar os assuntos relacionados às últimas coisas. A preocupação com os fins dos tempos. Os discípulos de Jesus, certa vez, fizeram a seguinte pergunta ao mestre, Mateus 24, versículo 3. Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí eu chamo bastante atenção para justamente isso. A vinda de Jesus e o fim. Olha, o arrebatamento e o fim. Muitas pessoas confundem todos os fenômenos da escatologia em uma coisa só. Mas saiba, muitos são os fenômenos. Arrebatamento da igreja, grande tribulação, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, julgamento das nações, juízo final, milênio. Então observe, muitos são os fenômenos que acontecerão nos últimos dias. Eu digo que o arrebatamento da igreja é o botão do play. Quando o pai disser ao filho, filho, vai buscar a tua noiva, então esses acontecimentos virão um após outro. Amém? Nós vamos estudar isso no decorrer das lições. Vamos lá. As previsões falsas sobre o futuro. Falsos profetas. Muitas foram as previsões da volta de Jesus. Me lembro quando eu era menino que muitos diziam que o mundo se acabaria no ano 2000. Já estamos em 2020, né? E a gente, quando criança, vivia assustado, assombrado, porque só viveríamos até o ano 2000.
E eu pensava comigo, meu Deus, no ano 2000 eu ainda vou estar jovem, eu não sei se eu vou estar casado, se eu vou ter filho, se eu já vou ter minha casa própria, meu carro próprio. Então eu, quando eu adolescente, pensava muita bobagem desse tipo, né? Porém eu digo, mais importante de tudo é ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas a verdade é que muitos fizeram previsões, né? Certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993, porque dizia ele que a grande tribulação começaria ali, em 1993, porque o mundo se acabaria no ano 2000. Observe, né? Todo mundo quer fazer essa previsão, mas pense bem em uma coisa, se soubéssemos o dia e a hora. Jesus disse em Mateus 24 que ele viria como um ladrão, que ninguém sabe o dia e a hora. Se o dono da casa soubesse, trancaria bem a sua casa para que o ladrão não roubasse. O que é que isso quer dizer? Você tem que estar preparado todos os dias, para qualquer momento. Jesus também nos disse, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, Jesus pode voltar a qualquer hora, esteja preparado. Os discípulos de Jesus sempre se preocuparam com o fim dos tempos. Interpretações escatológicas. São 3 os pensamentos principais sobre a escatologia, né? São os futuristas, nós nos enquadramos nesses, os futuristas, os históricos, preteristas, desculpa, eu disse 3, mas são 4, e simbolistas, os que nós vamos estudar aqui. Futuristas, essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vão se cumprir, é o que nós cremos. E nós somos futuristas, a Igreja Congregação Missão Maranata é futurista e pré-tribulacionista. O que quer dizer isso? Eu vou lhe explicar. Um dos grandes fenômenos da escatologia chama-se Grande Tribulação, que nós vamos estudar na lição mais adiante. Mas a Grande Tribulação será um período de 7 anos que a Terra vai viver, onde haverá momentos de dores e de perseguição. Pois bem, nós cremos que a igreja não viverá a grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação começará justamente quando a igreja for arrebatada. A grande tribulação é o atuar do anticristo. O anticristo não pode atuar hoje. Por quê? Porque hoje há na terra um que o detém. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, nos diz que ainda há na terra aquele que detém o filho do pecado. O Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em ti é quem detém o filho do pecado. Portanto, se ainda o Espírito Santo de Deus está conosco, então ele não pode atuar. Se ele não pode atuar, a grande tribulação não começou. Ora, se ele só vai atuar quando o Espírito Santo não estiver, o Espírito Santo sobe com a igreja, então, irmãos, é óbvio que a grande tribulação começará tão logo a igreja seja arrebatada. Então nós cremos na pré-tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Nós estaremos no céu com Jesus quando a terra viver a grande tribulação. Há também o pensamento o mid-tribulacionista. O que é isso? Há quem creia que a igreja passará a metade da grande tribulação. Nós não cremos nisso, mas há quem creia. Há também quem creia que a igreja passará toda a tribulação. Há, irmãos, até os que se preparam para a grande tribulação. Você não tem que se preparar para a grande tribulação, você tem que se preparar para a volta de Jesus. Melhor dizendo, você tem que estar preparado para a volta de Jesus. Amém? Pois bem, mas há quem creia. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas há quem creia que a igreja vai passar a metade da grande tribulação. A grande tribulação será um período de 7 anos que a terra vai viver. E há também quem creia que a igreja vai passar toda a tribulação, a grande tribulação, e depois que ela será arrebatada. Mas vamos lá. Tudo isso é dentro do pensamento futurista. Há também quem pense de forma histórica, dizendo que o livro de Apocalipse é um livro histórico, onde tudo que tinha de acontecer já aconteceu, né? E é só uma questão histórica. Melhor dizendo, relatando as coisas que já aconteceram. Há também o pensamento preterista, que vem do pretérito, passado,
os que entendem que Apocalipse já se cumpriu desde os anos 70 a.C., né, no Império Romano, onde tudo isso já se cumpriu. E há o sentido também simbolista, que é também chamada interpretação idealista ou espiritualista, onde se espiritualiza tudo, onde tudo é simbólico, tudo é alegórico, nada disso é exatamente verdadeiro. Mas nós, repito, Igreja, Congregação, Missão Maranata, eu, pastor Vantuil Salles Mota, cremos no pensamento futurista. As coisas irão acontecer, a igreja será arrebatada, e tão logo arrebatada, acontecerá a grande tribulação na terra. Existem várias interpretações escatológicas a respeito do fim. Pois bem, nós, como disse, defendemos a interpretação futurista, que se revela como a que melhor se ajusta à boa hermenêutica sagrada, segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nos livros escatológicos, podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram e também entendemos que há linguagem simbólica nos livros escatológicos. Mas, em relação aos fins dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que esta será antes da grande tribulação. Então, irmãos, o pastor Arinaldo Renovato é o pastor da CPAD, da Assembleia de Deus. Nós, da Igreja Congregação Missão Maranata, cremos também da mesma forma como o escritor dessa revista. A igreja, ela é futurista, ela é pré-tribulacionista, ou seja, não passará pela grande tribulação. Enquanto a terra viver a grande tribulação, a igreja viverá as bodas do Cordeiro no céu com Jesus. Amém? E acerca disso, principalmente a nós da Igreja Congregação Missão Maranata, como também a todos os irmãos que nos assistem agora pelo YouTube ou pelo Facebook, nós temos um documento no qual nós chamamos de credo ou declaração doutrinária, inclusive faço questão de dizer que é registrado em cartório. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque nós não temos isso como um assunto a ser discutido, a ser tirado dúvida, não. Nós temos certeza, convicção, fé de que Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. E nesse documento, que eu estou abrindo aqui no notebook, o registrado em cartório, como disse, o item, se eu não me engano, é o 12, eu vou olhar aqui, item 12, o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Na segunda vinda de Jesus Cristo, ele virá em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. A segunda vinda de Jesus será visível e corporal com sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo. Nós cremos nisso conforme a Escritura Sagrada, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 51 a 54. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. E outras passagens, mas essas são as que a gente garante. Outras, como eu citei aqui nesse instante, né? Eu citei 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. São muitas outras passagens que nos afirmam isso, mas nós citamos no nosso documento apenas estas passagens. Então, questões escatológicas estão registradas no nosso estatuto ou no nosso credo. E o credo faz parte, parte do nosso estatuto. Então, está na instituição da nossa igreja. Por que faço questão de dizer isso? Porque não estamos abertos à discussão de dúvida acerca da volta de Jesus. Não há dúvida acerca da volta de Jesus. Não há dúvida acerca do arrebatamento da igreja. Não há dúvida acerca das bodas do Cordeiro, acerca do tribunal de Cristo, acerca do trono branco, do juízo final. Amém? Que nós vamos estudar lição por lição. Eu quero também responder aqui as questões propostas pela revista. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto,
você vai fazer aí no YouTube, no Facebook, tá certo? E eu terei prazer em responder. A pergunta da revista diz assim: defina a escatologia. O próprio título já define. Escatologia tem origem nos termos gregos escatos e logos, último, e estudo, que quer dizer doutrina das últimas coisas, o estudo das últimas coisas. Quais os temas estudados pela escatologia? Bem, vários são os fenômenos que a escatologia estuda. Vamos citar aqui: o estado intermediário, arrebatamento da igreja, a grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito e eterno. Quando se dará a volta de Cristo? A qualquer momento Cristo poderá voltar. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus, o próprio Senhor Jesus nos disse: nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe o dia e a hora que Jesus voltará. Então, esse negócio de estar tentando descobrir o dia que Jesus virá não tem sentido, não tem fundamento bíblico. Foge disso, viu, irmão? O que a corrente preterista entende a respeito de Apocalipse? Preterista vem de pretérito, passado. Os preteristas entendem que Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70, ou seja, não serviria para a gente que tudo já passou. Não é o que cremos. Não é o que cremos. Amém? Pois bem, então, irmãos, assim nós concluímos esse vídeo da lição número 1 dessa revista. A revista tem por título O Final das Coisas e a lição número 1 é Escatologia. Para a semana estudaremos a lição número 2 e eu espero que você tenha aprendido um pouco. Também te oriento a você buscar livros, buscar na Bíblia, buscar outros vídeos também e poder assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu sou o pastor Vantuil, da Igreja Congregação Missão Maranata. A paz do Senhor para todos.